Olá, senhor Tiago. Como estás? E é isso, Adrian. Muito bom. Bem acompanhado nessa noite, pra variar, né? É isso aí. E hoje nós temos uma convidada especial, nossa amiga ouvinte, com um sotaque um tanto quanto diferente do nosso, né? Se apresente, senhora Natane Félix. Olá, senhores. Tudo bem? Sou Natane Félix, ouvinte do podcast que vai comentar hoje com vocês. Aí, menina. É isso aí. E aí, bora atualizar? Boeira. Bora. Sonas, para começar aqui este programa, queria fazer uma pequena atualização aqui. São duas matérias iniciais, mas com o mesmo assunto, né? A primeira delas é que argentinos submetidos ao trabalho escravo são resgatados no Rio Grande do Sul, matéria do dia 2 de abril de 2023, pela Agência Brasil. E também tem uma segunda matéria chamada Brinde do Vinho Gaúcho. Ela é de um blog, na verdade, né, chamada Gaúcha ZH, que é uma matéria escrita pela Giane Guerra, no dia 31/3/2003. Na primeira matéria diz que um grupo de pessoas que estava trabalhando no corte de lenha em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, foi libertada de um trabalho que a gente chama de análogo à escravidão, certo? Isso foi no sábado, no dia 1º de abril. Pode até parecer que é só uma pegadinha do dia da mentira, mas infelizmente não é. Principalmente depois do que aconteceu junto àquelas 3 vinícolas, né? A Polícia Federal ela foi acionada após receber algumas denúncias da Brigada Militar, porque parece que essas pessoas elas tinham sido abandonadas pelos seus empregadores e inclusive elas estavam sem recursos para alimentação e estadia. Na segunda notícia, o espumante daquela empresa chamada Garibaldi, sim, aquela do trabalho análogo à escravidão, ela foi servida em um jantar oferecido pela família Sirotsky. Esse jantar ele foi oferecido a empresários e políticos para marcar a realização de mais um Surf Summit em Porto Alegre. Segundo o Nelson Sirotsky, a escolha foi simbólica. Vou abrir aspas aqui para o que ele tentou justificar, né? Toda a nossa trajetória temos acertos e erros. Eventuais erros têm que ser corrigidos. Assim é como o vinho gaúcho, com a comunicação com qualquer setor. O Rio Grande do Sul tem uma classe produtiva que nos gera muito orgulho. Para quem não tiver nenhuma noção de quem é esse sobrenome, né, esse Sirotsky, um dos membros dessa família, para ser mais exato, o Maurício Sirotsky Sobrinho, ele foi o fundador do conglomerado de comunicação RBS, no Rio Grande do Sul, que é uma afiliada da Rede Globo. E aí, personas, eu gostaria de ouvir de vocês o seguinte: mais um caso de pessoas análogas à escravidão no nosso país, mas dessa vez com argentinos, e uma escolha 100% infeliz, e eu diria até que, cara, é muito o que essa elite brasileira pensa dos meros mortais, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Cara, eu acho que eu já falei tudo que eu poderia ter falado nos outros programas, né? Eu me repeti muito aqui. Mas puta que me pariu, velho. É uma falta de noção, é um descomprometimento com a realidade do sujeito. Puta merda. Falta de noção não, cara. É o que a elite pensa. Justamente, mas puta... Eu mando, vocês se fodem e tá tudo certo. Calem a boca, eu faço o que eu quero. Cara, é isso que a elite pensa da gente. Puta merda. Às vezes eu achava que tinha um exagero quando se vinculava a Lei Áurea com a proclamação da República. Uhum. Mas não, acho que não, fui muito otimista, é muito, muito relacionado mesmo, porque eu acho que a abolição da escravidão foi imperdoável pra essa gente. Sim. Assim, se eles pudessem reverter a Lei Áurea, tava pra ontem. Ah, com certeza, disso eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Principalmente vendo um certo ex-príncipe dizendo atrocidades na Câmara, entendeu? Nossa, ex não, porque nunca foi.
Verdade. Tens razão. Ele já nasceu em um tempo de república. Então, príncipe é o caralho. Príncipe é o meu... Puta que pariu, cadê o Robespierre quando a gente precisa dele, né? E a senhora Natânia, o que a senhora acha sobre tudo isso? Sobre essa elite cagando na nossa cara? Eu vou falar no bom carioquês que chora o burro, chora o bode e o pobre é que se fode. Isso foi foda. Não precisa de simplesmente mais nada. Cara, não tem mais o que falar sobre esse assunto. Pô, é isso. A elite acha que o pobre é lixo e o príncipe acha que ainda é príncipe. Corrente pró-monarquia. Para, né, gente? Eu quero descer. Pois é isso aí. Seguindo aqui, uma segunda atualização, eu lembro que eu tinha comentado que eu não entendia como que os empresários, eles não conseguem entender realmente que desmatar mais não é bom pro nosso meio ambiente, né? E aí eu descobri um podcast, na verdade assim, eu já tinha ouvido falar desse podcast, só não tinha ouvido ainda e eu terminei de ouvir faz pouco tempo. Esse podcast se chama Tempo Quente, ele é tudo desenvolvido e narrado pela Giovanni Girardi. É um programa, assim, excelente que fala sobre mudanças climáticas, né? E, inclusive, esse episódio, tem um episódio específico do Tempo Quente que chama Brasília para quem, se eu não estiver muito enganado. Ou Era Uma Vez em Brasília. Na verdade é o nome do programa, acabei de me lembrar. Ele diz um pouco sobre como os lobbies eles são formulados em Brasília. Inclusive, entre um dos setores, as termoelétricas movidas a carvão, porque cara, parece completamente contrassenso pensar em, assim, frear o aquecimento global, né? E ter termoelétricas movidas a carvão que são do início do século, praticamente, né? De antes do início do século. E mesmo as pessoas que têm um discurso, assim, minimamente pró-ambientalismo, né? Você vê que eles têm um discurso de é preciso investir para evoluir, então, enquanto não houver investimento, não é possível mudar as matrizes, bem entre aspas, atuais. Cara, um lobby, assim, muito absurdo e eu queria mais atualizar essa, nem perder muito tempo da gente discutindo esse assunto, porque acho que vale mais a pena vocês conferirem e talvez a gente discutir um pouco mais no eventual próximo programa. A próxima matéria que eu vou comentar aqui rapidinho para atualizar, ela é mais em homenagem ao Sr. Thiago de Paula, também agora conhecido como Graxa. Valeu! Tornar isso universalmente. Agora chamem o Sr. Tistoriano de Graxinha. Ui. É como eu chamo. Pior que é, né? Pior que é verdade. Então, essa, cara, ela é da A Voz do Brasil, do dia 4 de março, onde um senador, o senhor Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, ele disse que a decisão de adiar a implantação do novo ensino médio não será justa com os estados e instituições dos setores privados que já gastaram tempo e dinheiro para implantar a ideia. E aí, com a permissão de vocês, eu gostaria de abrir aspas para a fala dele, que eu vou colocar o áudio aqui para os senhores ouvirem diretamente na voz desse ser. Porque se não deu certo até aqui, o ensino que o Brasil já disponibilizou, eu acho que a gente tem que mudar. Porque buscar o mesmo resultado usando as mesmas técnicas e não conseguir o resultado que a gente quer é no mínimo burrice. Para a educação, o nome disso é burrice. Se eu trato a educação brasileira da mesma forma por anos e não quero mudar, o porquê da resistência de trazer isso? Então, depois que vocês ouviram este ser humano falando isso, aí agora sim eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, meus queridos amigos. Não, olha, eu respondo fácil a pergunta dele. É porque o novo ensino médio é, falta de uma palavra melhor na língua portuguesa, uma merda. É uma bosta. Maneiro. Não agrega em nada pro jovem, nada. Não, as matérias só... já falei isso várias vezes. Não tem um objetivo nem prático ou tecnicista minimamente para essa nova formação empreendedora. Não, isso não forma um estudante para entrar na faculdade, não forma um estudante para entrar no mercado de trabalho. Os estudantes têm a plena consciência disso. Não tem um aluno da rede pública que não esteja insatisfeito com isso. Muito menos para empreender, né? Também não é uma formação de empreendedorismo. Não. Eu já tô fora do ensino médio já tem muito tempo, mas
estive visitando escolas aí. Sempre no início do ano, tem feira de profissões, e eu acabo me engajando nessas coisas. Tenho uns amigos e familiares professores e acabo indo em algumas escolas e falando para alunos de ensino médio. Sim, dá para olhar na cara dos alunos e ver os olhares de interrogação de o que eu faço da minha vida, é agora que eu tenho que escolher. E, assim, respondendo um pouco também a esse senhor, né? Não é tentativas iguais para um desfecho diferente. É uma tentativa diferente. Que tal o investimento? Exato. Exatamente. Que tal investir em educação? Não é você mudar o formato, é você investir no formato anterior. Não só o investimento na educação em si, mas também o investimento naquela pessoa que se dedica às suas horas de vida, que não são somente horas que são de sala de aula, né? Mas que investe a vida em ensinar para pequenas crianças que serão o futuro deste país, né? Exatamente. Cara, não tem cabimento. Se a gente for na questão financeira, se for ver a aplicação da lei do piso no magistério, poucos lugares aplicam de fato, de forma correta e sem ficar questionando. E agora fazer acho que vale a pena fazer também uma chamada de atenção pro nosso excelentíssimo ministro da Educação. É o Camilo Santana, se não me engano. É ele, não é? Não faço ideia, cara. O Google me ajuda. Eu lembro do nome de poucos ministros, dentre eles o mais maravilhoso, Flávio Dino. Eu lembro do Haddad. Pois é. É o Camilo Santana, sim. Porque eu lembro de Flávio Dino, porque eu sempre lembro de dinossauro, cara. Flávio Dino da Silva Sauro. Puta que pariu, Adam. Sim, eu também sempre lembro disso. Tá ótimo. Não tenho culpa. O nome dele é Dino, cara. Tá certo. Porque ele lembra a cara do Dino mesmo. Mas voltando pro Camilo Santana. Ele tá pegando leve com a questão do ensino médio. Está titubeando em revogar a reforma. Ele foi agora no comecinho de abril, se eu não me engano. Acho que foi na primeira semana de abril, se não estou enganado. Deu uma declaração falando em rever a forma de cálculo do piso do magistério para atender interesse de prefeitos e governadores. Puta merda, velho. Já é difícil a gente conseguir alguma coisa. Sim. Aqui em Minas, o estupício do Zema não só não paga, como tá aplicando uma multa de 3 milhões pro sindicato, pro Sindiúti, nosso sindicato de professores. Sim, o que ele quer é governar sem oposição, porque ele quer destruir o sindicato e fazer o que ele quiser, como ele quiser. Sim. Na prática. E, tipo assim, tem que ter a crítica ao novo ensino médio, a gente tem que lutar pela revogação dele, dos moldes. Não que não tenha que ter uma reforma. Pode ter uma reforma, pode ter melhoria, pode ter ampliação, pode ter investimento em educação feito de forma competente, ouvindo os professores, ouvindo quem está na sala de aula. Sim. Hoje, só nesse ano, agora no começo do ano, acho que teve umas 3 ou 4 sequências de avaliações externas da escola, que é para gerar número para o Estado e para o governo, que nas práticas está tomando um tempo de aula que já está curta, que foi reduzida de história, por exemplo. Uhum, sim. E, assim, tem que revogar essa merda para ontem mesmo. Sim. Você sabe que você falando, assim, uma coisa que eu penso é, querendo ou não, a gente está indo para um mundo cada dia mais informatizado, e não só isso também, cada dia mais para um mundo com mais utilização de código, vamos dizer assim. Eu não queria dizer criação de aplicativos, mas sim geração de códigos, onde tudo nessa vida você gera um script para alguma coisa, ou escreve numa linha de programação de Python, digamos assim. Cara, você para pensar, é uma coisa que não é cara, na verdade seria mais um investimento em professores, mas imagina que massa seria se dentro das escolas tivesse aula de Linux. Sim. Saca? Para as crianças já aprenderem a utilizar um sistema operacional que é aberto, livre, gratuito, que todo mundo pode simplesmente, todo mundo entre aspas, né? Todo mundo com conhecimento para isso, pode editar, modificar, criar o seu, entendeu? Imagina que do caramba seria se nós fôssemos um país hoje que as nossas crianças, sendo jovens ou adultos no futuro, tivessem pleno domínio dessa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente conceituada para quem trabalha com redes de computadores ou programação. Sim. Imagina que do caramba seria isso se essas crianças tivessem acesso a isso desde pequenas. Imagina o nível de informatização que a gente teria no nosso país também. Cara, não é algo que seria tão caro, entendeu? Não,
não só não seria caro, eu acho que inclusive é um problema dessa perspectiva de colocar dinheiro que vai para educação como gasto. Não é gasto, é investimento. Pois é. Num ponto de vista estritamente capitalista até, a gente estaria gerando capital humano com mais valor, mais capacitado para gerar valor de modo geral para a sociedade. Mas num país que quer continuar sendo um eterno celeirão, um fazendão, não quer esse tipo de investimento, de desenvolvimento. Eu estava lembrando aqui agora, você falou do Linux. Até 2016, eu parei para olhar aqui, não sei quando começou, era padrão o governo usar, universidades usarem o Linux como software padrão para tudo que era necessário. Sim. O Temer cortou, acabou com o software livre e mandou usar a bosta do Windows, né? Se eu não me engano, fez um acordo gigantesco com a Microsoft para a utilização de Windows, alegando que era mais fácil a utilização porque era o que as pessoas já utilizavam em casa. Foda-se. Sinceramente... Cara, eu entendo esse argumento. Não. Eu vou ser bem sincero. Eu entendo esse argumento, porque pra quem tá realmente acostumado, é difícil. Mas não é a coisa mais impossível do mundo, entendeu? Não, eu acho que muito pelo contrário. Aqui na universidade, em Juiz de Fora, tem cada setor, cada faculdade, praticamente tem um laboratório de informática, e era tudo Linux, e o pessoal se virava. Uhum. Lá tem monitor, ajudava, não tem desculpa. E as universidades são produtoras de sistemas baseados em Linux também, com foco específico. Uhum. Pode atender a demanda do governo para qualquer área, sem ter que jogar mais dinheiro público na bunda de bilionário. Sim. Com certeza. E a senhora Natane, gostaria de comentar algo sobre isso? Eu tô pensando aqui que eu tenho que lembrar que eu não tô ouvindo o podcast. Tadinha. Exatamente. A senhora precisa comentar conosco. Você fica ouvindo, comendo no carro e comentando? Faz agora. É porque... Verdade. É porque eu tô tão por fora de educação e ensino desde o ano passado, mas me parece assim, o Linux não é muito semelhante ao Windows, é o que o pessoal mais usa, mas se a gente tá falando do ambiente de ensino, né? Uhum. Exato. É uma coisa que é pra aprender. Sim. Mas me parece que também não é de interesse, né? Que as pessoas aprendam e pensem. Não é de interesse. Com certeza não. Na verdade, quanto mais burro for o povo, mais fácil manobrá-lo. Verdade. Isso aí, personas. Acho que de atualização, por enquanto, é isso. Gostariam de comentar algo mais? Acho que essa parte... Ok. Então, e aí? Bora comentar? Bora. E no nosso quadro principal, Senhor Tiago, traga-nos a sua primeira matéria. Opa, bora lá. Para começar os trabalhos, peguei uma matériazinha aqui legal do Tecnoblog, dia 4/4/2023, pelo Ricardo Ciosi, se eu não me engano. Já ouvi falar nesse nome em algum momento, viu? Tecnoblog ou Ricardo Ciosi? Do Ricardo Ciosi. Tá. Vamos lá, a matéria assim, manchete. É possível usar o ChatGPT para gerar chave de autenticação do Windows 95. Aí o cara, um youtuber, fez um experimento em que ele, assim, por curiosidade mesmo, ele ensinou deu as instruções para o ChatGPT criar matematicamente o código de ativação para o Windows 95. O que, assim, ele não conseguiria pedir explicitamente isso, porque ele ia se recusar. Ele fala, não pode ser feio, tô de olho em você. Apesar de o Windows 95 já ser um sistema operacional open source. Sim. Porque todo o código dele foi aberto pela Microsoft, não sei quando, não vou lembrar agora, mas eu sei que já tem muito tempo que esse código foi aberto. Sim. Mas o ChatGPT defende a propriedade privada. Claro, né? Claro. Afinal, alguém tem que ganhar dinheiro com isso, né? Com certeza não vai ser nós. Não, nem um pouco. Assim, usando instruções matemáticas, ele conseguiu gerar o código, que é possível para o Windows 95 pela forma como ele foi feito, assim, que é mais simples, né, do que o XP, o Vista. Nossa. O amado Vista. Usei muito Vista, gente. O Vista sempre tá longe, né? Pô.
O pior que eu tinha no notebook com vistos. O que eu tinha, né? Tinha que usar ele. Nossa, cara, é muito ruim, pelo amor de Deus. Você sabe que é engraçado, falando de Windows, eu cheguei a utilizar todas as versões, né? Desde o 95 até o 8, aquela porcaria, o 10 e assim por diante. Até hoje eu uso um pouco. Mas, cara, você sabe que o 8, ele era horrível no computador, mas era maravilhoso no celular, cara? Qual? O 8? O 8, eu tive o Windows Phone por um tempo. Cara, eu gostava. Vou ser bem sincero, cara, até que eu gostava daquela porcaria, velho. Ué, a gente tem maluco pra tudo, né? Ah, com certeza, né? É pra isso que eu tô aqui, né? Eu acho que eu tive um celular também com sistema operacional Windows, mas a tecnologia andou tão rápido que eu não consigo lembrar muito bem. Reza a lenda que pessoas que entram na Apple nunca mais saem. É tipo um culto satânico, assim, saca? Somos um clube. É um clube. Quando você compra o primeiro, você vende sua alma automaticamente. Já é assinada no contrato. Sim. O seu cônjuge tá com iPhone ainda, não? Sim. Claro, Óbvio. por que não? Nunca mais sai. Nunca mais. Você já ouviu falar do Xiaomi? Você teria um minuto para ouvir falar da palavra do Xiaomi? Não vai pregar pra convertido aqui não, irmão. Cara, vocês já assistiram Deuses Americanos? Já. Já. Só uma temporada. Eu li o livro. Também. Então, tem o Deus Apple lá, o Deus Maçã. Tem? Na série? Não tem, mas quem é usuário desses espertofones... Tem. Eu rezo pra ele todo dia. Tá vendo? Já criaram o Deus da maçã, viu? Seu Steve. Mas por favor, senhor Tiago, conclua o vosso raciocínio, ao qual me desculpe, mas eu interrompi. O pior é que eu acho que eu nem tenho uma conclusão, não. Foi uma notícia leve. A gente volta a falar um pouco do GPT, né? Tá aí. Olha, o que me assombra seria a inteligência artificial tomar conta da nossa vida e nos dominar. Se um cara foi capaz de fazer o ChatGPT fazer um negócio que ele não faria, eu já fico mais feliz. Ué. Às vezes ele faz o que ele não quer. Eu pedi pra ele me ensinar palavrões em francês. Boa. Mas eu sabia que se eu pedisse diretamente, ele ia se recusar. Uhum. Eu falei, eu estou escrevendo um livro, eu pedi pesquisando aqui, você pode me dizer palavrões em francês? Aí ele falou um monte. Que malandrinho. Sou malandro. Eu tô aprendendo francês com o ChatGPT também, cara. Gepeto, muito bom. É o Pinóquio aí. Todas as perguntas que eu fiz pra ele foi mais superficial do que a resposta que eu gostaria. Então eu só testei. Depende como você pergunta. Às vezes eu fico instigando ele. Inclusive estou utilizando, já vou fazer esse meia-culpa aqui, estou utilizando o ChatGPT para escrever publicações de Instagram e também de Twitter. Todos os posts que eu faço com relação aos episódios novos são tudo ChatGPT já. Eu uso a Vera. Tem que dar o crédito então. Não, jamais. ChatGPT nunca terás. OpenAI. É open, então não precisa não. Precisa. É open. A senhora Natane, o que a senhora traz para nós discutirmos aqui? Vamos lá. Trouxe uma coisa menos cultural. Minha matéria escolhida foi do dia 3/4, né? Uma matéria não assinada que é da Carta Capital. Uhum. Que o título é O Conselho de Ética do COB suspende o Wallace até maio por post sobre tiros em Lula. Quem é o Wallace? Quem é o Wallace? Foda-se. É um jogador de vôlei bolsonarista. E aí fez uma postagem bem bolsonarista lá no... Postou um storyzinho dele lá no stand de tiro. E aí botou uma caixinha de pergunta pros seguidores dele. E óbvio, né? O seguidor botou assim: e esse tiro aí é pro Lula? E aí ele respondeu com uma enquete. E aí, sim ou não? Né? E, óbvio, as pessoas votaram lá, muita gente votou sim, mas o Comissão Olímpica Brasileira, né? Salvo engano, essa é a sigla COB. Comitê, perdão. Julgou que isso não é legal, não precisa ser muito gênio para julgar que isso não é uma coisa legal, né? Matar alguém, mesmo que seja seu inimigo, sei lá, não é uma coisa bacana de se propagar. E suspendeu ele até maio de 2024, ele já estava suspenso do time que ele joga. E depois que ele fez essa postagem até o julgamento do COB, ele é jogador atualmente do Cruzeiro
E tem uma fase decisiva aí da Superliga de Vôlei nos próximos meses aí que ele vai estar fora. Eu estava suspenso pelo clube e agora está suspenso de atuar na seleção brasileira também. Eu mesmo vou comentar aqui, bem feito. Assim, eu sempre fico pensando, né? Cara, é foda. As pessoas interpretam como liberdade de expressão a possibilidade de você falar o que você quiser sem ter nenhuma consequência do que se fala, né? Exato. Uhum. É isso aí. Inclusive, isso foi uma coisa que eu comentei muito com o Thiago em off aqui e também com o Dalton na gravação do programa anterior, que eu precisei começar a pegar um pouco leve com as minhas opiniões, porque eu percebi que eu estava um tanto quanto exaltado, porque certas coisas da nossa política brasileira, elas vêm trazendo, assim, o pior que há em mim para o mundo, vamos dizer assim, dessa maneira, né? Uhum. Sim, verdade. Então, eu tenho me policiado um pouco para expor as minhas opiniões, porque senão qualquer hora é capaz de eu ter que chamar o senhor Gabriel Divan, não só para participar desse programa, mas como para me tirar da cadeia também, porque é muito capaz que em algum momento eu seja indiciado. Mas enfim, eu acho que assim, uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falando, não vou saber nem a quem nominar, mas é aquele velho ditado, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Sim. E pessoas fascistas, generalizando bem a palavra fascista, estão cada dia mais com as suas asinhas de fora. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente pode simplesmente identificar e já cortar essa desgraça pela raiz, ou se é ruim porque uma pessoa como essa acaba dando mais força ainda para que outras pessoas exponham esse tipo de opinião. Pois é, eu acho que esse é o grande problema, né? Porque se a gente pensar num ser único, vamos falar lá do ex-presidente. O ex-presidente é um imbecil. Ele não vai fazer nada sozinho. O problema é o que ele legitima. Exato, o problema é ele legitimar que os fascistas coloquem as asinhas de fora. Sim. Então, esse é o problema, né? Por saúde mental, eu comentava muito e me exaltava bastante também. Por saúde mental, eu construí nas redes sociais a minha bolha e excluí da minha vida essas pessoas e me contento a vir aqui no podcast comentar que eu acho legal ver fascista se fudendo. Acho justo. Não é um desejo de morte, né? Como foi o que ele fez explicitamente. Mas que ele entenda que os atos dele têm consequências. Sim, com certeza. Né? Que ele sofra essas consequências. Chapéu de fascista é marreta, gente. Pelo amor de Deus. A gente tá cheio de ditados hoje, hein? Cheio de pensamentos. Né? Como diria o velho deitado. Nenhum vai superar o seu, Nathan. Com certeza não. Este foi o melhor de todos os tempos, dos que passaram e os que virão ainda. Foi. Tenho certeza. Mas para seguir aqui com a minha matéria, eu vou trazer uma questão um pouquinho mais leve, um tanto quanto engraçada. A matéria ela é do dia 22/3. E a matéria diz que caranguejos na pista faz avião arremeter no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. A matéria foi escrita por Vivian Barcelos ao G1 do Espírito Santo e essa matéria, por consequência, é do Santo G1. Então, no último dia 20, no aeroporto de Vitória, um avião da Gol, como provavelmente outros também, acredito que eles não tenham sido a única empresa a se fazer isso, né? Eles tiveram que arremeter. Vale lembrar aqui que toda vez que você estiver dentro de um avião e ele arremeter, não tenha medo. É um sinal de segurança que o piloto está cometendo para com a sua vida e garantir que você chegue inteiro e intacto em vosso destino. Já diria senhor Lito. Mas se você tiver medo, é legítimo. Os medos são irracionais. Eu penso em sair do avião imediatamente. Depois eu volto pro racional, mas na hora eu capengo. Você sabe que eu tinha muito medo de voar de avião, muito mesmo, assim, de quando ele parar na cabeceira da pista, né, eu colocar a mão na poltrona da frente, assim, e travar de uma maneira
que meus dedos faziam com que a pessoa da frente sentisse todo o solavanco do avião, entendeu? Caraca. Porque o avião estava se mexendo? Não, porque meu braço estava fazendo esse trabalho. Mas eu comecei a estudar muito sobre o assunto e, inclusive, eu cheguei a ouvir muito, assim, o Lito mesmo falando sobre o assunto. E aí eu descobri que, assim, o meu medo era só falta de informação. E com isso, eu percebi que eu comecei a voar de uma maneira bem mais tranquila. Então, aí com isso eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, o que vocês acham, se vocês têm medo ou não de voar. Tá bem. Então, vou comentar. Eu morro de medo de avião. E, assim, os medos são irracionais, né? Ok, o Lito, ele faz um grande serviço dando informação às pessoas e consegue acabar com o medo dessas pessoas, assim, a maioria das pessoas. Mas, vou trazer o outro lado da história. O meu pai é mecânico de aviões. Certo. E eu sempre tive todas essas informações. E eu morro de medo. Eu morro de medo de avião. Mas seu pai, ele é mecânico de linha aérea ou ele é mecânico de aviação civil? Meu pai é mecânico de aviação civil. Então, a aviação civil, eu tenho a impressão de que é muito terra sem lei, sabe? A galera não faz o que deveria fazer no tempo que deveria fazer, sabe? Ih, rapaz. Cara, Adriano, eu vou te falar pelo trabalho do meu pai, por tudo que eu sempre vi, assim. O meu pai, ele traz muita analogia do trabalho dele, né? O meu pai, ele trabalhou na Varig muitos anos, depois trabalha em outra empresa atualmente. Mas de linha aérea. De linha aérea. Então, a linha aérea, eu acho que a linha aérea... Sim, entendi. Você tá falando dos jatos fretados, essas coisas. Isso, tipo, quando a Marília Mendonça pegou um bimotor, sabe? Essa aviação, eu tenho comigo que essa aviação é muito mais, assim, a caralha do que a aviação dessas linhas aéreas. Aí sim. Porque eu acho que a ANAC, ela fica muito em cima das linhas aéreas com esses aviões tipo Boeing, Embraer. Não, com certeza, com certeza. Eu digo assim, do alto, do máximo de racionalidade que meu medo pode me dar, eu jamais voaria de jetinho fretado. Jamais, entendeu? Assim, sim. Mesmo que eu seja muito rica e famosa no futuro, é aviação comercial, entendeu? Voo comercial. Não tem essa de vou fretar um jatinho pra você. Eu não vou mesmo. É melhor morrer com os 200 que morrer com 3. Sim. É óbvio. Sim, assim, meu pai sempre trouxe muita analogia do trabalho dele pro meu trabalho, né? Então, assim, acho que a quantidade de checklists que eu faço hoje, de duplas checagens que eu faço hoje, já veio de uma criação, assim, de ver meu pai fazendo. Sim. Que ele sempre trabalhou em empresa, em linha aérea. E eu tenho medo, mas eu assim, é uma coisa que eu tento racionalizar e trazer pra ficar aquele mantra, né? Turbulência não derruba avião, turbulência não derruba avião, turbulência não derruba avião. Sim. Mas o coração tá acelerado. E o senhor Thiago, o senhor tem medo de avião? Cara, eu nunca andei de avião. Não, pera. Você nunca voou de avião? Nenhum nem outro. Nem andei, nem voei. Caraca, sério mesmo, cara? Sério. Sei, eu acho que eu não tenho medo de avião, eu também não tenho medo de voar. Acho que eu tenho medo de cair. Justo. Sim. Esse é meu medo também. Mas é o medo. Eu explodir também pode acontecer. Mas não sei se eu teria medo pra entrar no avião, não. Acho que eu sou muito zen pra isso. Olha aí, próxima meta. Você já fez uma promessa que com 1000 ouvintes você criaria um OnlyFans. Isso. Agora, a próxima meta, com 2000 ouvintes, você vai pegar uma ponte aérea aí qualquer. Então, peraí, vamos abrir um apoio-se então, que vai pagar essa viagem. Então, mas aí com 2000 ouvintes... Vem o Rio e São Paulo, rapidinho, a gente vai. Pode ser. Até eu vou... O Rio e São Paulo, eu não preciso nem tomar um SOS, porque é tão rápido. O que seria um SOS? Pra dormir? Um SOSzinho, um tranquilizantezinho.
Coisa leve. Coisa levezinha. Um Dramin, alguma coisa assim. Pegar um rifle de ar comido, põe pra dormir. Apaga na tanque. Isso aí. E aí, senhor Thiago, o que o senhor traz para nós comentarmos? Opa, vamos lá agora. Peraí, que eu peguei mesmo? Eita, Pio. O problema é que eu tô... Você falou do chat GPT. Foi. A questão é, eu peguei 2 matérias aqui, são mais ou menos pesadas. Eu não sei se eu vou falar de... Qual que eu falo? Fique à vontade. Esta é a sua sessão e o senhor tem autoridade para fazer o que vossa senhoria quiser. É uma matéria da DW. DW, como eu falei no outro programa, que é o site de notícias alemão, que eu não vou tentar falar o nome, mas quem quiser procurar, dá seu jeito. Vai ter o link aí no post. Mas a questão é o dilema da produção de orgânicos no Brasil. É matéria do dia 29 de março pela Catherine Wesolowski. Vocês vão ler no post, vai estar no link. Eu não, assim, Catherine, me perdoe pela péssima pronúncia do seu sobrenome. E se você quiser vir nos corrigir também, fique à vontade. Fique à vontade. Catherine que tá ouvindo agora. Perdão. A gente linka a DW no post do Instagram. Vai saber que foram comentados. Sim, mas qual é a questão aqui? Pequenos agricultores que se dedicam à produção de orgânica estão tendo dificuldade para escoar a produção porque o preço está sendo muito pouco justo para eles, o que eles estão conseguindo vender não está garantindo nem a subsistência, nem a possibilidade de manter esse modo de produção, que tem o benefício do orgânico, assim, de vital, agrotóxico, principalmente, mas que tem um custo de produção mais elevado. A produção é menor também, e acho que até por conta da pandemia teve isso fazia muito para a exportação, principalmente para a Europa, a Alemanha, a França. Comprava muitos produtos, tinha uma empresa específica que fazia essa exportação, comprava deles, mas que agora o preço está ficando inviável e está dificultando a manutenção dessas comunidades, que são comunidades do interior, essas no caso que são do interior da Bahia, e que é uma dificuldade que está presente na vida dessas pessoas, né? Pelo que eu tô vendo na matéria aqui, é uma cooperativa chamada Opialnor e parece que mais ou menos 80 agricultores eles fazem parte dessa cooperativa, né? Isso mesmo. Sim. E eles são certificados, tem todo um controle de qualidade, todo um custo específico da produção orgânica. Sim. Que é algo que tem um apelo, faz sentido, do ponto de vista até da saúde das pessoas, né? É muito melhor comer uma fruta assim, sem receber milhares a possibilidade de veneno de vários tipos. Sim. Ainda mais nesse Brasil pós-Bolsonaro, né? Que o que teve de agrotóxico liberado... É isso que eu ia comentar. Nos últimos anos. Acho que isso é um reflexo do último governo, né? Sim. Não dá pra você não dá pra você subsidiar orgânico quando você tem liberação de milhares de agrotóxicos. Na verdade, eu acho que, assim, dentro do mercado agricultor foi-se criado uma maneira de criação de alimentos de forma industrial, em escala industrial, e por isso que entram essas porcarias desses venenos, para tentar diminuir com que as pragas destruíssem as plantações e assim por diante. Mas aí é que entra toda aquela discussão que a gente já teve em programas passados, de que você está mexendo com a biosfera, né? Você está mexendo com todo o ecossistema para manter uma produção a favor de um lucro. Sim. Então, tipo, cara, é simplesmente o sistema capitalista se apoiando no ombro das pessoas e dando um tapa na bunda de quem tá na frente, entendeu? Sim. Eu acho que isso dialoga um pouco até com o que você comentou no começo do programa. Empresários não conseguem entender o problema de desmatar. Sim. Eu acho que eu já falei em algum programa, essa visão de vilão de filme da Sessão da Tarde, que a gente esperava que fosse só um elemento de ficção, mas que na verdade tem uma base real muito forte, que eu vou usar esse recurso natural, eu vou me apropriar
desse recurso natural o máximo possível, até esgotar ele, até não sobrar nada, garantir o máximo de lucro nesse momento agora, e o futuro que se foda pra lá. Sim. Desde que eu tenha um lucro hoje, se daqui a 10 anos vai ter lucro, vai ter vida, não importa. Acho que o resumo, né, das grandes mazelas que a gente está vivendo, aí a gente pode englobar tudo que a gente já falou aí hoje sobre reforma do ensino médio, mudança climática e investimento em novos tipos de energia que não está tendo. E essa questão dos orgânicos é o pensamento individual, né? Sim. As pessoas substituíram o pensamento coletivo pelo individual. Uhum. Então, assim, foda-se o futuro, né? Com certeza. Foda-se aquecimento global, foda-se as crianças, adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho, foda-se os orgânicos e a saúde das pessoas. Então, sim, que as pessoas visam lucro, né? Isso é o capitalismo, o lucro individual, em detrimento do coletivo. Então, assim, enquanto essa mentalidade não mudar, e aí a gente teve um retrocesso muito grande nos últimos anos aí, o Thiago sabe explicar isso melhor do que eu, sobre avanço de extrema-direita e pensamentos mais liberais. Uhum. A gente acabou retrocedendo muito no pensamento coletivo, que eu digo, não estou falando de ser comunista, não. Estou falando de planeta Terra. Sim. Né, de existência do ser humano daqui para frente. Sim. Eu acho que assim também, se for para pensar um pouco mais numa vertente assim, mais filosófica, né? Eu acho que o pensamento nihilista ele incrutiu muito na sociedade de uma maneira que, assim, eu preciso fazer o hoje, porque eu não sei se vai existir um pós-vida, ou que seja, que exista um retorno, vamos dizer assim, futurístico, né? Uhum. Então, eu preciso fazer o hoje para que eu viva o bem, o amanhã, o próximo que se exploda, entendeu? Uhum. Eu acho que, eu não sei, eu vim a conhecer o niilismo há bem pouco tempo, assim, acho que diria que até 2, 3 anos, mas parece que esse discurso faz muito sentido, principalmente para quem não tá simplesmente nem aí e quer vender o hoje, sem pensar no amanhã. Exatamente. E aí a gente ainda teve uma coisa que maximizou isso, que foi a pandemia, né? Sim. Se você não sabe se amanhã você vai estar vivo... Com certeza. Por quê, né? Por que não passar a boiada? É isso aí. É verdade, tem isso toda a razão. Né, o lucro é individual, né? O prejuízo é coletivo. Exato. Sim. Isso é verdade. Faz muito sentido isso. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto, mas realmente isso faz muito sentido. Pega qualquer liberal que a gente vê. Esse pessoal que defende essa ANCAP da vida, esse coach, que defende com essa não intervenção do Estado, que fala que qualquer intervenção do Estado é comunismo, mas na hora que a coisa aperta, é pro Estado que o capitalismo se volta. Sim. E para garantir o seu lucro, é pro Estado ditatorial do fascismo que o capitalismo se volta. É pro fascismo que o liberalismo se volta. O liberalismo nada mais é do que um estágio muito próximo pro fascismo. E com este pensamento, acho que a gente segue para a próxima matéria da Natane. Próxima matéria que eu escolhi, uma matéria meio densa, a matéria da Piauí de abril agora, do João Batista Júnior. O título é Sexo com Metanfetamina. A matéria grande, vale a pena ler, porque especialmente, né, um problema que eu posso dizer de saúde pública atual, que é o chamado chemsex. Né, e como os aplicativos de encontro estão facilitando esse tipo de prática. O que é isso? Né? São pessoas que se reúnem para transar após ter feito uso de drogas, mas não é de qualquer droga, né? São de drogas estimulantes aí, de metanfetamina, êxtase e LSD, se não me engano, cocaína. Porque, assim, eles não estão considerando as pessoas que transam após o uso de álcool, maconha e drogas que não sejam estimulantes. Então, assim, existe um nicho
dentro desses aplicativos de encontro, que as pessoas se identificam através de emojis. Caramba! E que elas sabem que é pra fazer sexo usando metanfetamina. E tem emoji pra gente que fuma e tem emoji pra gente que injeta. E elas se reúnem e ficam... É uma droga estimulante, né? Então, ela, além de agir te hipersexualizando, ela tira o sono. Então, as pessoas ficam dias e dias usando drogas sem dormir e fazendo sexo. E fazendo sexo, assim, você encontra uma pessoa, mas aí emenda em outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Existe tanto um nicho em aplicativos como locais em que as pessoas fazem isso, e a matéria ele fala sobre um hotel em São Paulo, né, que tem essa prática, inclusive tem uma feira de metanfetamina dentro do hotel. Ô, louco! E isso se torna um problema de saúde pública à medida que existem, além do problema de drogadição, existe um problema de ISTs, né, de infecções sexualmente transmissíveis. Sim. E aí existe também todo um problema antropológico por trás, porque de acordo com a epidemiologia vários psicólogos e psiquiatras, eles dão entrevista, um usuário e praticante do chemsex também dá entrevista. A matéria é bem interessante, apesar de densa. Dá entrevista sobre a prática. E é um problema de saúde pública porque tem as ISTs por trás. E é um problema antropológico porque geralmente, né, a maior parte do grupo são de homens que fazem sexo com homens. Então, você já lida aí com a dificuldade dessas pessoas em serem aceitas pelas próprias famílias, pela sociedade. Então, é uma forma também de estar dentro de um círculo de pessoas que se entende as práticas e que tem interesses comuns, né? Então, assim... É uma coisa que deve chamar a nossa atenção, principalmente nós profissionais de saúde, porque a gente tem que ficar atento. Existe, eu não sei se os ouvintes estão ligados, mas existe uma medicação que a gente chama de PrEP, que é uma medicação que a gente pode usar pré-exposição ao vírus HIV. Então, as pessoas que praticam chemsex, e dentro da área da saúde a gente não está aqui para julgar ninguém, é melhor que você fale dentro do consultório com o médico, dentro do posto de saúde com o enfermeiro, com quem te acolha sobre isso, e que ele possa te orientar sobre essa medicação que faz uso para prevenir a transmissão do vírus HIV. Mas infelizmente a gente só tem contra o vírus HIV, contra sífilis, gonorreia e hepatite. Não existe esse tipo de prevenção. A prevenção é o preservativo que acaba sendo deixado de lado no meio dessas viagens do chemsex, né? Uhum. Então, é uma matéria que eu gostaria de trazer até para a gente trazer um pouco a saúde pública e entender. E é uma coisa assim que está tão fora das nossas bolhas, né? Que a gente ignora a existência. Sim, inclusive não seria nenhuma matéria que eu pensaria em trazer aqui para o programa. É até interessante, isso que você está trazendo, é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo, né? O interessante da gente tentar ser um programa o mais comunitário possível é ter visões que a gente provavelmente não teria. Sim. E esse é exatamente um caso, né? Ah, que bom. É algo que é completamente fora da nossa bolha. E, sinceramente, assim, eu cheguei a ver um pouco dessa matéria, vi, acho que uma ou outra chamada dentro do próprio Instagram, e eu confesso que, assim, eu li um pouco sobre o que estava sendo falado ali, mas não me aprofundei no assunto. Eu acho que é bem complexo, inclusive já é uma coisa que eu já comentei aqui em programas passados. De certa maneira, existe uma certa romantização no uso de drogas de uma maneira geral. Sim. Uhum. Eu já falei um pouco sobre isso na romantização do uso de álcool. Sim. E muito do álcool não é visto como um problema de saúde pública. Sim. E deveria. Exato. Eu acho que o álcool é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de droga. Exato. Porque existem
pessoas e pessoas. Tem gente que faz uso recreativo e acaba não, vamos dizer assim, não entrando no vício de uma maneira mais autodestrutiva, acho que essa seria a palavra mais correta, mas existem pessoas que com uma única dose já acabam tendo a sua vida afundada em um nível absurdo e entrando num poço que muitas vezes parece completamente sem fundo, né? Sim. É importante, né, eu dizer, porque eu sei que dentro da área da saúde ainda existe... muitas das pessoas não estão acostumadas a desvencilhar o seu juízo de valor para aquilo que a pessoa traz para dentro do consultório. É importante a gente saber que a gente não está lá para julgar as pessoas. Então, assim, o que eu não vou julgar uma pessoa que usa metanfetamina, que usa álcool, que usa maconha, que usa... O que é importante, né, eu como profissional de saúde lembrar? Que nada disso, se for usado quando é usado para recreação, que não seja usado como fuga. Sim. Né? Essas coisas não vão apagar os problemas. Sim. E quando a gente fala do álcool, também existe o mesmo problema que a gente trouxe aqui por trás do sexo com metanfetamina. Também o sexo que é feito entre pessoas alcoolizadas também fica ali sem aquele alerta da proteção, do controle de ISTs, né? Então, acho que a prática do sexo com alguma droga durante uma viagem, assim, de droga, ela tem que ter um alerta redobrado para a gente pensar em infecções sexualmente transmissíveis, né? E assim... Importante também dizer, quando a gente vê um título da matéria sexo com metanfetamina, a gente não está falando de pobres, Sim. A gente não está falando de Cracolândia, a gente está falando de classe média e classe alta. Exato. Excelente colocação. A gente traz um preconceito quando a gente fala de viciados e drogados. A gente já pensa no preto pobre. Aqui a gente está falando do branco classe média. Sim. E entra naquela mesma analogia de que essa pessoa tem ou não tem cara de ladrão, né? Exato. Entra naquele preconceito enrustido de que pretos e pobres são ladrões e brancos de cabelos lisos não são, né? É jovem empreendedor ou é traficante? Exato. É aquele velho ditado, né? Branco correndo está praticando paramaratona e preto correndo está fugindo da polícia, né? Sim. Isso. Aquele velho preconceito da nossa querida sociedade. Sim. Um ponto interessante que você levantou, Nathani, é o seguinte. Isso é uma visão minha e você pode contestar ela quanto você quiser. Nossa, eu sou completamente arrogante, mas não é isso. O que eu tô querendo dizer é assim, você pode trazer uma outra visão que talvez eu não tenha. Eu vejo muito que médicos possuem uma certa soberba e sensação de Deus. Eles se acham pequenos deuses encarnados na Terra, onde eles são o grão bastião. É óbvio que isso não é 100% dos casos, mas eu acredito que existe uma grande maioria de pessoas que pensam dessa maneira, de que eu sou o grão bastião na Terra e vocês são todos meros mortais que estão errantes nesse mundo. E aí, eu não sei o que você pensa, se essa é uma visão correta ou não. Eu penso que, primeiramente, não seja arrogante comigo, eu sou médica. Brincadeira. Desculpe-me, senhora, por ter me expressado. Só porque a gente não reza, a gente troca ideia? Cara, isso é muito real, isso é muito triste, assim, eu tô fazendo piada, mas isso é muito triste, a gente tem uma visão muito sobre a gente, né, tô me colocando no mesmo pote, porque infelizmente a classe é podre, mas ainda tem uma visão muito soberba da coisa, uma visão muito paternalista, uma visão muito de que... Cara, a gente junta, assim, o que há de pior, né? Porque é paternalismo, soberba, a obstinação, porque a gente não sabe a hora de parar, né? A gente tem essa dificuldade
E tem dificuldade em lidar com um paciente que não quer se tratar, por exemplo. E esquece que não querer se tratar pode ser uma opção dele, né? O tratamento pode fazer parte da vida dele, não pode não ser um desejo. Então, assim, existe muita soberba. Por isso que, assim, eu via nessa matéria até uma oportunidade de dizer que se a pessoa não se sentir à vontade para falar disso dentro do consultório médico, é melhor que ela troque de médico. Sim. Até conseguir, porque é preciso falar sobre isso, né? Mas que sabendo que a mente ainda é muito fechada para esse tipo de coisa. Acho que existe alguns temas aí tabus que a gente pode falar sobre isso, mas é aquilo, o problema da classe médica é que com a soberba vem aquela questão que eu trouxe da gente não saber separar o nosso juízo de valor com aquilo que a pessoa está trazendo. A gente não está ali para julgar, a gente não fez direito e é juiz para julgar uma causa. Sim. A gente está ali para ajudar no que for possível para respeitar o nosso juramento de fazer mais bem do que mal. Né? Antes de tudo, fazer o bem. Então, mas é isso, sim. Eu digo que falar mal de médico é consciência de classe, não é? Porque a gente ainda tem muito que melhorar. Eu vejo muita melhora, sabe? Como eu digo, às vezes eu até ano passado eu dava aula para turma de medicina e eu falo assim, eu vejo uma geração de gente fina, elegante, sincera chegando. Mas será que não é porque existiu uma entrada de pessoas de outra classe que não seja de classe média alta? Com toda certeza. Porque convenhamos que o curso de medicina mesmo público é o curso mais caro que tem de se fazer. Mas convenhamos, o pobre não entra no ensino público. O pobre não entra no ensino público. Entendeu? Não entra no ensino superior público. Não entra. Não. Ainda mais nos últimos anos. Se não existir uma cota pra ele não vai entrar. Porque a educação é tão ruim, mas tão ruim, que a pessoa não vai entrar numa faculdade pública. Exatamente. E assim, isso tem que ser falado, porque pouca gente discute isso. Sabe? Pouca gente expõe isso. E esse ponto que você levantou é excelente. E é até interessante pensar que certas coisas estão mudando pela possibilidade de outras classes sociais estarem entrando nesse Monte Olimpo, vamos dizer assim. Exatamente. E com certeza, assim, com toda certeza. É isso, sabe? O Enem, né, trouxe aí uma oportunidade que as pessoas não tinham antes. Né? Então eu acho você tem toda a razão. A minha turma de medicina, quando eu entrei, eu não sou rica, tá? Porque eu falo assim, parece que eu sou abastada. O Thiago, né? Estou de olho. Estou olhando. Rabo de olho. Como dizem os blogueiros se retratando, né? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, o Thiago acompanhou a minha trajetória de luta para entrar na faculdade de medicina. Assim, também não vim de escola pública, tive um suporte que muita gente não tem, né? Não tô aqui pra longe de mim ser meritocrata, Deus me livre. Eu tive um suporte que muita gente não tem, que a maioria das pessoas não tem. Mas assim, eu dentro da minha faculdade pública, eu era considerada pobre. Nunca fui rica, mas também tô longe, assim, da linha da pobreza, entendeu? Sim. E depois que o Enem veio e a gente misturou não só de regiões do Brasil, né? Como classes sociais. E isso é maravilhoso, sabe? Sim. Porque o cara que hoje em dia, e assim, a gente teve um crescimento também de atenção básica, que é o médico de família, o médico do postinho, e teve uma valorização disso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não estou falando de Crivella, tá? Antes disso, a gente teve uma valorização da atenção básica e a convivência com classes sociais mais baixas, a nossa inserção dentro desse tipo de medicina, dessa parte da medicina, isso também contribuiu muito. Sim.
É isso aí. Algo mais a acrescentar, senhor Thiago? Cara, eu tava pensando aqui. Eu acho que só mais pensando socialmente na questão da droga, né? Uhum. Assim, que a Nathan já fez uma explanação maravilhosa. Eu tô aqui, eu assisti uma aula agora. Tá regozijado? Muito obrigada. Coraçãozinho. Não, mas assim, pensando socialmente na questão da droga, né? Acho que sem nenhum tipo de moralismo sobre esse problema. Não especificamente sobre essa matéria, na verdade. Mas sobre até o que você falou, né? Como a sociedade, as partes distintas da sociedade pensam e trabalham a questão da droga. Tem esse moralismo tacanho, que tá pronto sempre para apontar o dedo, para julgar, principalmente julgar quando é uma pessoa negra, um jovem pobre, que vai ser o favelado, que vai ser o traficante, Sim. que é o que vai apanhar da polícia, o que vai sumir no carro da polícia e ninguém nunca mais vai ver, o que vai ser preso injustamente, que é o que vai estar relacionado talvez à parte mais violenta do tráfico. E esse amoralismo de uma parte da classe média, nem necessariamente quem usa, como no caso da matéria, em relação a sexo, para tentar suprir algum problema emocional, tentar encontrar uma resposta ou uma válvula de escape. Mas como a sociedade como um todo vai lidar com a droga. O que a gente tem, de modo geral, é a guerra às drogas, que já é algo que ocorre, que no fim das contas não é guerra às drogas, é guerra ao preto ou pobre, é a ferramenta do genocídio da juventude negra, que a gente vê ocorrendo cotidianamente, mas a solução politicamente, como eu entendo, não é como uma parcela considerável da esquerda faz, que é defender a legalização, restrita, usa tudo, oba-oba, quem romantiza o uso de droga, quem romantiza como você falou, o uso do álcool, quem romantiza o uso de maconha. Eu não sei se tem alguém que vai romantizar o uso de cocaína ou de metanfetamina. Espero que não chegue a esse nível. Cara, eu acho que sempre tem quem faz. Eu acho que sim também. É foda, porque a questão o que a gente, na minha época no estudantil, a gente defendia a juventude não precisa de droga, precisa de educação, saúde, diversão e arte. É o que a gente está falando reiteradamente em todos os programas praticamente. A gente sempre passa por esse assunto. Eu vou lutar contra a guerra às drogas, mas sem moralismo. Eu não quero defender o uso da droga. É um problema, porque a droga, querendo ou não, no capitalismo e vai continuar sendo uma ferramenta de alienação e de destruição. Exato. Ela não está aqui para construir, melhorar a vida de alguém. É para você, às vezes, ter uma vida tão desgraçadamente fodida sobre o capitalismo, tão miserável, que o refúgio que você tem é se privar, se alienar da realidade. E eu tô pensando aqui, um pouco mais a fundo também, é uma ferramenta de não só poder, como também financeira também, entendeu? Sim, movimenta bilhões. Porque é literalmente mais uma engrenagem dessas que faz com que a pessoa, ganhe muito dinheiro, quem tá fornecendo essas drogas ilícitas, porque elas acabam tendo um preço relativamente alto de venda, e também de poder. Para aquela pessoa que tá por trás daquela venda, ela tenha poder sobre outras pessoas, sobre outras vidas, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que, sim, tem essa questão política, tem essa questão social, essa questão moral envolvida, esse falso moralismo da direita, eu acho que esse distanciamento da realidade que o grupo de esquerda tem em relação ao problema, que afeta a juventude e vai afetar a juventude de modo geral. A gente deve buscar uma sociedade que não precise, idealmente, se refugiar em um entorpecente para viver naquilo. E é uma ferramenta também de rebaixamento até do valor da força de trabalho, de pauperização da sociedade e de uma ferramenta que abre essa perspectiva política para essa elite burguesa, em modo geral, poder ter uma ferramenta de violência justificada do Estado em relação ao cidadão. Uhum. O braço armado, o Estado como detetor do monopólio do meio de violência, e a violência é justificada pelo esse moralismo que vai, nesse caso, contra o jovem traficante. Vai ser tratado sempre como um bandido, como um vilão.
Aí você vai ver comentário em rede social. Mais uma vítima da sociedade que foi morta. Filho da puta, é uma vítima da sociedade. Se esse jovem, esse menino tem 20 anos, morreu envolvido com tráfico, é porque a sociedade falhou com ele. Falhou com os pais dele, falhou com os avós dele. Reiteradamente vem falhando, se recusando a dar oportunidade. Como a Nathane falou, assim, sem falso... Sem... Você fala... Jesus... Sem meritocracia, tratar como uma questão meritocrática. Não, a questão é social. Não é o indivíduo, é o conjunto desses seres humanos que compõem essa sociedade que a gente chama de Brasil, que deveriam trabalhar em prol de uma melhora, não de manter esse status quo de violência, de opressão e de desigualdade. Mas seguindo aqui, senhor Thiago, o senhor gostaria de complementar algo mais, falar algo mais sobre essa questão? Cara, eu falei até demais, na verdade. Vamos seguir. Então eu vou puxar aqui uma última matéria pra gente já seguir pro final aqui e logo mais falar das nossas redes sociais. É uma matéria do site Revista Fórum. Ela foi escrita pelo Rafael Sanz no dia 24 de março de 2023, onde diz que por que o Google não quer entregar os dados de pesquisa sobre o caso Marielle ao STF? Bom, basicamente, a matéria diz que o Supremo Tribunal Federal, ele recebeu na última terça-feira, dia 21, um parecer do Google contrário à entrega dos dados relativos de pessoas que haviam pesquisado sobre a vereadora carioca Marielle Franco, antes do seu assassinato, que aconteceu no dia 14 de março de 2018, lá no Rio de Janeiro. Nesse contexto, o MP, o Ministério Público, eles queriam saber quem eram as pessoas que tinham pesquisado por termos como Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda vereadora Marielle, Casa das Pretas, enfim, uma série de termos que quem quiser pode verificar na matéria. Dentre uma das alegações do Google, ele diz que já atendeu outros pedidos da justiça, mas que ela não está disposta a ceder nesse caso, porque ela argumenta que é um conjunto indeterminado de dados, ou seja, é uma quantidade muito grande de dados que eles teriam que liberar, e esses dados eles podem acabar sendo utilizados de uma maneira, vamos dizer assim, a gente viu nos últimos 4 anos, eu vou tentar já puxar meu pensamento sobre isso. A gente viu nos últimos 4 anos, quando uma certa direita estava no poder, a maneira como eles utilizaram os aparatos de Estado para perseguir aqueles aos quais eles consideravam como detratores, como pessoas que não eram boas o suficiente para a sociedade. E eu acho que muito dessa alegação da senhora Google, longe de mim de querer puxar o saco desta Big Tech que sabe minha vida inteira, mas eu acho que assim, nesse quesito, pelo menos o Google está de certa forma certo. Porque abre um leque muito grande. Isso se é muito falado assim em segurança da informação. Você abre uma fiscalização muito grande. É um termo que... a maior parte desses termos que eu comentei aqui são termos que qualquer pessoa procuraria na ferramenta, até se é uma pessoa que às vezes está interessado no real trabalho que a vereadora faz. Aí muitos podem utilizar também aquele argumento de quem não deve não teme, mas eu acho que usar esse argumento de quem não deve não teme de uma maneira muito ampla é complexo o suficiente para trazer muito problema para a sociedade. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o pensamento com relação a isso, se entrega, não entrega, se vocês acham que a Big Tech está certa ou não, e o que vocês pensam mesmo sobre esse ponto do Google, essa alegação que o Google fez. Me parece assim que eu fiquei dividida quando eu li, que eu falei assim, poxa, será que eles estão com medo de que as pessoas pensem, estão com medo de mostrar que a internet não é terra de ninguém? Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, isso abre um precedente enorme pra, Exato. Assim. Então se eu quiser, me divorciar hoje, ficar com raiva do meu ex-marido, quiser pedir na justiça que o Google entregue todas as pesquisas dele de tanto a tanto, porque eu quero, vai abrir precedente pra eles serem obrigados a entregarem, entregarem e violarem essa privacidade dele. Sim. Então, assim, eu acho que são termos muito amplos mesmo, Uma coisa é
cara, uma coisa, são pesquisas, né, com palavras-chave de morte, nazismo, né? Isso aí são termos. Eu acho que assim, né? Se essa liberação de pesquisa fossem das duas pessoas responsáveis, os dois policiais que foram presos por conta desse crime, ok. Porque se eles são presos, eles não têm mais direito à privacidade. Não necessariamente, aí existe um certo imbróglio jurídico que eu não saberia muito explicar, mas, assim, eu entendo que é ok a justiça pedir a quebra desse sigilo, vamos dizer assim, de informações. Mas agora você pedir para abrir os dados de uma grande, ampla... Imagina só a pessoa lá de Cabobó do Norte que pesquisou Marielle Franco. Aí agora você imagina se o delegado acha que é a pessoa de Cabobó do Norte que não tem nada a ver com aquilo. A gente já comentou aqui de casos... Do jeito que eles gostam de atrasar processo também, é bem pegando a galerinha de Cabobó do Norte pra... Não, estamos investigando Cabobó do Norte. Olha, eu não sei dizer, sabe por quê? Há pouco tempo atrás a gente comentou de uma matéria de uma pessoa que ficou presa 38 anos nos Estados Unidos porque simplesmente algumas pessoas não quiseram fazer o serviço delas direito, da maneira correta como deveria ser feito. Então, assim, eu acho que isso muito poderia acontecer, mesmo nesse Brasil de 2023. Acontece até, na verdade. Né? Sim, acontece. A pessoa não é identificada pela foto no Facebook dela e é presa por... Sim. Não, com toda certeza. Ou linchada, às vezes, né? Sim, com certeza. E o senhor Thiago, o que o senhor pensa, o senhor como historiador, filósofo e cabeça pensante deste podcast? Filósofo, coitadinho, cara, tô longe de ser filósofo. Cara, sobre a questão do Google em si, eu também fico em cima do muro, que assim, é um precedente, pode ter um problema, mas eu não sei qual que é a linha de investigação da polícia, em que pé que eles estão, o que se descobriu nos últimos 4 meses, que eu sei que nos últimos 4 anos antes disso foi praticamente nada, né? Sim. Convenhamos. Apesar que descobrimos que o assassino da Marielle teve um certo condomínio lá, Vendas da Barra, né? Que teve os embrólios envolvendo o porteiro, registro de entrada, imagem de câmera de segurança. Supostamente, né? Talvez fosse uma linha de atuação para a polícia, não sei se estão atuando nessa linha, os investigadores, né? Recuperar esses dados, essas informações, rastrear movimento por GPS pelo celular das pessoas, né? Ver por que o cara que tava lá... Acho que teve um dos envolvidos no assassinato dela, esse cara da milícia que morreu numa confronto com a polícia num estado do Nordeste. Não sei se foi na Paraíba, se foi em Pernambuco. Foi. Você lembra qual é, né? Lembro. Tô com medo de pesquisar no Google e eles quererem me investigar. Não, foda. Eu pesquiso em Minas. Foda. Um certo filho do ex-presidente também teve lá na mesma época. Teve acho que uma mochila do cara que sumiu. Assim, um monte de questõezinhas assim que implicariam certas figuras públicas que tiveram certa relevância até o 31 de dezembro do ano passado. Sim. Né, que tá aí hoje estamos respondendo a questões jurídicas. Foi o Adriano da Nóbrega que foi morto. Adriano da Nóbrega. Inclusive, vou indicar o podcast A República das Milícias. Boa. Se você quer entender o Rio de Janeiro, ouça esse podcast, A República das Milícias. Desde o... É bom, assim, você fazer um combo do documentário sobre o Castor de Andrade. Nossa. E o podcast A República das Milícias, que você vai entender a ligação íntima do Jogo do Bicho com os milicianos. E, assim, coisas... E com os esquadrões de morte, né? Coisas que existem até hoje. E, assim, é puro suco do Rio de Janeiro, cara. Que loucura. Não tô falando como se fosse uma coisa boa, não. Mas é bem interessante, um trabalho investigativo bem legal. E deixo aí fortemente recomendado. Sim, inclusive eu recomendo vocês dois aí a mudarem do Rio pra Minas. Você, Natália? Nós dois quem? Você e seu cônjuge. Dá licença, já tô adaptada aqui, meu filho. Foge disso, filho. Não, mas assim, não tem mais nada a comentar, acho que não. Acho que é só isso mesmo. Bacana. Inclusive aqui, deixar registrado aqui um podcast muito bom chamado Radionovela Apresenta. Muito bom. Ele tem sempre episódios assim falando sobre algumas questões.
Cara, tem umas narrativas, assim, incríveis nos episódios deles. Incríveis. Eles têm poucos episódios, eles têm 20 episódios só lançados. Caralho. Nossa, 20 episódios, como se fosse pouco. Pro nível de produção deles, que é animal, assim, cara. Nós temos quantos mesmo? Esse é o 9. Esse vai ser o 9. Exato. Mas, assim, é excelente a narrativa utilizada. Cara, é excelente. É um podcast excelente. A Rádio Novela, além do Rádio Novela Apresenta, tem outros podcasts maravilhosos também. Sim. O último que eu ouvi foi o Crime e Castigo, que também é muito bom. Mas, enfim, adoro podcasts e o Rádio Novela Apresenta realmente é sensacional. Boa. É isso aí. Então, já seguindo para o final aqui, falar um pouco sobre as nossas redes sociais. Se você quiser fazer como a Natane e participar deste programa, envie um e-mail, aquele meio arcaico de comunicação. Faça como os antigos astecas. Exato, para comentaristas.pod@gmail.com. Você nos encontra no Instagram como comentapod, @comentapod, e no Twitter também com a mesma @comentapod. Eu sou o Adrian Lemos no Twitter, e o senhor Thiago? Já sou. Vamos de novo, né? Para não perder o costume. @Tistoriano. Tistoriano com TH de Thiago, Historiano de História. É a mesma rede em todas, mesma arroba em todas as redes sociais. E estamos cada dia mais perto de eu criar meu OnlyFans quando chegarmos a 1.000 ouvintes. Então compartilhe esse episódio, mande um amiguinho seguir a gente no Spotify, e daqui a pouco você pode ter o prazer de comprar um pack pezinho meu. É isso aí. Em vez de ajudar a comprar um Nintendo Switch com esse dinheiro. Muito obrigado. E quem estiver ouvindo, vai lá no Twitter do Thiago e chama ele de Graxinha. Filha da puta! Com certeza, é isso aí. Temos também o senhor Roger Manrique no Twitter e no TikTok como Roger.Manrique. Senhor Roger, que eu acho que está muito brigado com o senhor Thiago e não quer mais participar deste programa. Triste. Mas seguindo aqui, senhora Natane, se você quiser apresentar as suas redes sociais para as pessoas irem te encher o santo saco, fique à vontade. Eu sou @NaniFélix no Instagram. No Instagram eu não falo sobre medicina, só falo sobre a minha vida. E Big Brother. E eu sou @NaniFélix também no Twitter, onde eu só uso para reclamar. Correto. No modo correto de usar a rede. O uso correto da rede, exatamente. Errado sou eu que costumo utilizar para fazer elogios a outros podcasts. Entendi. Não, eu sigo a linha da toxicidade da rede, entendeu? Eu vou reclamando da vida lá. Justo. E um adendo, gostaria de agradecer aí o convite para vir. Eu sou amante de podcasts e entusiasta dos novos podcasts, principalmente de vocês que têm uma qualidade maravilhosa. Eu amo. E gostaria de defender o Rio de Janeiro, que não são só coisas ruins, tá? O Rio de Janeiro continua lindo. Vou trazer, inclusive, uma última notícia que eu não botei na pauta pra vocês. Jesus. Essa semana, primeira semana de abril, o Moacir Luz, um sambista muito importante do Rio, voltou ao Samba do Trabalhador no Andaraí. Caramba! Tá? Então, Moacir Luz aí, que já cantou com Zeca Pagodinho, com sambistas muito importantes e renomados no Brasil inteiro, um sambista do Rio de Janeiro. Passou um tempo internado no CTI, mas já está de volta ao Samba do Trabalhador. É isso aí. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Por favor, volte mais vezes, volte quando quiser. A casa já está aberta. Obrigada. Fique mais do que à vontade. Acho que temos um programa, né, senhor Thiago? Temos. Abemos o programa. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Beijunda. Tchau, tchau, pessoal. E a senhora Natane, o que a senhora acha sobre tudo isso, sobre essa elite cagando na nossa cara? Eu vou falar no bom carioquês que chora o burro, chora o bode e o pobre é que se fode. Isso foi foda. Não precisa de simplesmente mais nada. Bom, essa nós seguimos. Pra seguir aqui, eu lembro que eu tinha comentado com vocês... Deixa eu me recompor. Esse vai ser o melhor programa que a gente vai ficar.
Cara, essa foi Fantástica, foda. Dani. Foi um pensamento profundo, né? Muito profundo. Foi foda. Ai. Cara, não tem mais o que falar sobre esse assunto. Pô, é isso. A elite acha que o pobre é lixo e o príncipe acha que ainda é príncipe. Corrente pró-monarquia. Para, né, gente? Eu quero descer. Pois é isso aí. Seguindo aqui, fique à vontade. Esta é a sua sessão e o senhor tem autoridade para fazer o que Vossa Senhoria quiser. O problema é que... Caraca. Eu tô pensando na Foi saúde... Foi essa moto? Foi aqui. Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu tô pensando na saúde mental das pessoas, né? Tá, vamos lá. Uhum. Você sabe que uma coisa que eu, assim, pensando aqui agora, assim, fugiu a minha linha de raciocínio. Já volta. Vai voltar. Bom, passando aqui. Foi mal, pesei o clima, né? Não, eu esqueci que eu ia falar. Pode piorar muito ainda, não tá? É que meu TDAH é foda, às vezes ele começa a circular e aí eu perco a linha de raciocínio que eu tava, enfim. Você quer metanfetamina, é bom. Quer receitar algum remédio? Não, mentira. Quer receitar algum remédio pra ele? Extras. Ai, meu Deus.